Passo a palavra nesse momento ao representante da Rede de Advogados Populares, Dr. Patrick Mariano. E registro apresento, que eu não tinha ainda registrado, senador Paulo Rocha e senador Donizete. Os outros já havia registrado a presença. Obrigado, senador. Em nome, então, da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, eu agradeço o convite. A RENAP é uma organização que reúne algo em torno de 600 advogados que militam para sindicatos, movimentos sociais, inclusive a Sueli, que está aqui do meu lado, compõe, e o meu professor, Bernardino, também contribui muito com a RENAP. Então, são 500 a 600 advogados e advogadas no Brasil todo que atuam para movimentos da questão agrária, movimentos do campo, para sindicatos. E essa organização, então, ela existe desde 1995. Então, em nome dela, em nome de todos esses advogados e advogadas, estudantes de direitos, eu agradeço ao senador Paim pelo convite. Para discutir democracia e direitos humanos. Mas vivemos uma pausa democrática. Não é? Não sou eu quem disse isso. Quem disse que a gente vive uma pausa democrática é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é um ex-ministro não antes da democracia, é um ministro já da democracia. Não é? Então, nessa pausa democrática, é o Aires Brito. Então, se a gente vive numa pausa democrática, ou se a democracia está em suspensão no Brasil, que bom que a gente pode continuar discutindo ela. Então, nesse sentido, eu agradeço ao senador Paim de que, em momento de pausa democrática, a gente possa estar no Senado Federal discutindo a democracia. Embora exista ainda, não sei até quando vão deixar a gente discutir a democracia, porque o projeto neoliberal que querem implantar no Brasil, ele pressupõe uma repressão muito forte. Então, não se coabitam uma retirada de direitos, uma escalada de retirada de direitos, sem uma repressão muito forte. Então, a gente está vendo também alguns sinais dessa inflexão autoritária, quando a Assembleia Legislativa de Alagoas começa a discutir um projeto de lei para impedir que os professores da educação básica discutam política e religião. Então, o Alexandre Bernardino colocou muito bem a questão do ensino jurídico, mas daqui a pouco nem poder discutir democracia a gente vai mais. Por quê? Porque incomoda discutir democracia para aqueles que enxergam nela um empecilho ou um entrave para os seus desígnios, né? Então, a democracia hoje, ela é quase que um valor universal, principalmente depois da queda do muro. Mas qual valor universal é esse, né? Como que se vende a democracia hoje? Então, a união entre democracia e capitalismo, ou a união entre democracia e neoliberalismo, ela faz com que hoje, por exemplo, você tenha clubes, o Clube da Democracia, que é a Madeleine Albright e um polonês. Então, eles vendem isso daí para o mundo, vendem o ideal democrático para o mundo, mas qual o ideal democrático? Eu acho que isso é um primeiro ponto. A democracia é um conceito em disputa. Eu acho que todos aqui da mesa veem na democracia como uma travessia ou um processo de consolidação do que a Carta Constitucional emana, ou ela irradia. Então, ou seja, a democracia ela só pode estar plenamente atendida quando as desigualdades estejam reduzidas, quando o princípio da dignidade da pessoa humana tenha sido efetivamente atendido, ou a erradicação da pobreza, como a Sueli bem falou. Então, todo mundo discute democracia hoje, e a democracia é usada, inclusive, para bombardear países. Então, quando os Estados Unidos lançam algumas guerras, eles falam que eles querem impor nesses países a democracia. Então, hoje, a gente tem um contexto no final do século XX, então, são mais de 120 países que adotam a democracia como um sistema de um regime de poder, não é? Então, mas qual democracia? Essa democracia que se vende pelo Clube da Democracia, pelas listas do The Economist, é uma democracia em que as pessoas se limitam a, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, escolher os seus representantes e nada mais.
Então, o pouco de liberdade que você tem para essa visão democrática é isso. No Brasil, nem isso mais. Mas o que se vende é isso. Mas aqui há uma contradição com essa visão de democracia como travessia, ou uma democracia que exige o conflito para o seu aprofundamento. Então, o conflito social ele é necessário para o regime democrático para aperfeiçoar, para caminhar rumo a uma sociedade menos injusta. O Saramago ele tem uma fala que é muito importante, que ele fala que tudo se discute nesse mundo menos a democracia. E que, então, as grandes decisões do mundo hoje são tomadas por organizações financeiras internacionais, como o FMI, a OMC, a OCDE, só que a gente não escolhe os representantes desses organismos, não é? Então, essa inquietação do Saramago, que é uma inquietação que o Paim traz para a sua comissão, ela é muito importante para a gente não só da esquerda, mas discutir qual que é o papel da democracia hoje, né? Quais são os seus limites? Qual visão de democracia que a gente quer para o nosso país? Se ela é uma edificação permanente, se ela é um processo de construção permanente, então a pausa democrática, na verdade, é um estado de exceção, não é? Então, assim, você interrompe essa travessia quando você deseja. Então, muito me chocou essa fala desse ex-ministro, porque pausa democrática pode ser lida também como um estado de exceção, não é? Então, é a Constituição quem estabelece e irradia, como um instrumento histórico, um documento histórico normativo, os rumos da democracia brasileira. É ela que dá a linha, digamos, que se deve seguir, não é? Bom, eu estava falando que todo mundo quer discutir democracia e nos Estados Unidos tem clubes que discutem democracia e a democracia é usada para bombardear países, não é? Existem índices, por exemplo, o The Economist lança um índice dizendo como são as democracias, né? Eles classificam os países e eles levam em conta o seguinte: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política, violência contra organizações não governamentais, mídia independente e opositores políticos. Por esses critérios, então, o Brasil seria uma democracia imperfeita e Cuba seria um regime autoritário. Mas é claro que Cuba seria um regime autoritário por esses critérios, porque aqui falta o componente da desigualdade, não é? Aqui falta o componente da igualdade ou do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é um índice do The Economist e de outras organizações também, tem a Fundação Konrad Adenauer, são várias que classificam os países por isso. Mas, assim, choca, então, que Cuba não tenha uma democracia, mas, às vezes, não choca tanto que no Brasil um grupelho político, né, uma união com os setores empresariais, com a Rede Globo, depois, e é bom que se diga, de terem tentado constantemente desmontar a Constituição. Então, a gente viu a questão da maioridade penal, foi uma tentativa de desmonte. A questão do financiamento empresarial de campanha foi outra tentativa de desmonte. E a questão da terceirização, e o Paim é um grande defensor dos direitos dos trabalhadores aqui, é outro desmonte. Então, eles foram testando, até ter a maior ousadia deles até então, que é tirar do poder uma presidenta legitimamente eleita. Então, foram testes de retrocessos democráticos, que a gente foi assistindo, chocado muitas vezes, né? Com algumas reações, com o apoio da grande mídia, mas eles foram testando as reações. E quando eles viram que podiam avançar mais, então, por que não avançar, não é? Então, esses índices, eles desconsideram a questão da desigualdade. E a questão da desigualdade, ela é muito importante, porque as tensões entre democracia e capitalismo, ou democracia e neoliberalismos, ela se dá no terreno da desigualdade, não é? Então, você pega, por exemplo, o Piketty. Ele diz que o capitalismo conseguiu resolver o problema da desigualdade porque ele não quis. Porque se você for pegar o montante da riqueza produzida no mundo hoje, daria 760 euros para cada habitante, de tudo que se produz de riqueza no mundo. Mas, no entanto, então, a gente tem 1 bilhão de pessoas que passam fome, e a cada 3 segundos e meio uma pessoa morre porque não tem o que comer. Então, o capitalismo e o neoliberalismo não dá conta, porque a questão da equação desigualdade não entra, por isso que não entra na lista, não é? E tem outra questão do neoliberalismo, e aí mais olhando o contexto europeu,
o nível de soberania dos países. Por exemplo, quando você olha a Grécia, né, trago aqui, depois eu vou até entregar para o senador Paim, mas trago aqui o jurista Ulrich Beck. Ele faz uma reflexão que em 2012, então, uma notícia, o Bundestag alemão decide hoje o destino da Grécia. Então, isso chocou esse pesquisador por quê? Não é os gregos que decidem os rumos do seu país, não são os governantes gregos, mas é a Alemanha, não é? E da mesma forma, em 2011, quando o ministro Papandreou, diante do impasse de uma crise financeira, quis convocar um plebiscito para que os gregos, então, pudessem opinar sobre se queriam uma política de austeridade ou dar um basta a essa política de austeridade, o Sarkozy e a Merkel proibiram expressamente sequer o governante grego de consultar o seu povo. Então e aí eu volto ao Saramago, nós vivemos democracias sequestradas, democracias amputadas pelo capital financeiro. Essa é a nossa realidade. Então, ainda nessa questão da disputa de democracias, né, o historiador Tony Judt, ele coloca que o que está em jogo, então, são dois chamados de democracia. Um é esse modelo social de democracia europeu, que é baseado na questão do serviço público de qualidade, do emprego, dos direitos sociais, redução das desigualdades e uma outra visão de democracia, que é a visão norte-americana da flexibilidade econômica. E isso está na atenção da nossa crise hoje, aqui no Brasil. Porque se você for pegar o Diese, na legislatura da Câmara, tá? Quando eles fizeram o primeiro apanhado dessa legislatura, eles constataram que 251 parlamentares são empresários, são ligados à pauta empresarial. Esses 251 parlamentares são coordenados ideologicamente, politicamente, pela Fiesp e pela CNI. E esses 251 parlamentares são 111 projetos de lei que vai desde a terceirização até a prevalência do negociado sobre o legislado e o trabalho escravo e o financiamento empresarial de campanha. Então, essa é a maior bancada da Câmara. E, ao mesmo tempo, a bancada dos sindicalistas ela veio caindo. Então, nessa correlação de forças na Câmara, meio que estava dado uma situação, e aí, para juntar o empresariado com o delegado, com a bancada da bala e com o ruralista, não é muito difícil, né? Então, um pouco isso foi esse desmonte paulatino. Porque, para o neoliberal, a Constituição e a CLT é vista como um entrave. Então, você não pode ter isso, porque você dá argumento para a luta social, você possibilita que isso possa ser exigido. Então, tem questões, por exemplo, que a democracia brasileira precisa debater. Por exemplo, a questão dos juros, né? Se você tem que 42% da nossa riqueza vai para amortizar juros do sistema financeiro e só 4,1% é gasto em saúde e 3,4% em educação e apenas 1% no Bolsa Família, você não vai conseguir ter uma democracia plena enquanto você não discutir isso daí. Então, eram dilemas que o próprio governo Dilma vinha lidando, não é? Então, queria trazer aqui um outro elemento que esses governos de centro-esquerda ou de esquerda que a América Latina viu no começo do ano 2000, eles são frutos de uma luta antineoliberal, não é? Vocês lembram que a questão da ALCA, ela unificou plataformas, unificou movimentos sociais e partidos políticos, e ela, de certa forma, foi que resultou na eleição do Evo Morales, que resultou na eleição de Lula, do Paraguai. E esse movimento antineoliberal, ele acabou. Então, assim, esse golpe parlamentar ser efetivado no Brasil, ele pode significar uma inflexão muito séria nesse movimento. E não é um movimento isolado, porque você pegar o golpe do Paraguai, a questão de Honduras, você pegar toda essa inflexão na América Latina, coloca em risco, sim, essa visão democrática. E dentro da democracia, para a gente que acredita na democracia enquanto travessia, essa inflexão ela vai trazer para o continente um risco muito grande à efetivação de direitos humanos. Então, esses setores, eles ousaram dar um golpe parlamentar, e se você for pegar o documento Ponte para o Futuro, está aqui o senador Lindbergh, o senador Paim já falou sobre ele, outros falaram, o documento Ponte para o Futuro do Temer nada mais é do que a pauta da CNI e da Fiesp. É a mesma coisa.
ali. É a ponte para o futuro. É a mesma coisa. Então, inclusive, ele fala aí da questão das áreas de livre comércio, dos acordos regionais em detrimento do Mercosul. Que é isso, senão a própria ALCA, não é? Então, a questão do voto, né? Então, essas democracias sequestradas, elas têm um limite. Você tem que se limitar a votar, mas a eleição é surpresa também. Então, quando você tem 4 gestões de um grupo político e uma quinta possível, então, peraí, vamos parar de brincar de eleger. Então para acabar com o direito ao voto é daqui para ali também, ou com esse peso. Então, a democracia atende ao capitalismo, atende ao liberalismo, desde que não signifique barreiras. Eu acho que o governo Dilma, de certa forma, por mais contradições que tivesse, ainda existiam ou existem forças políticas dentro do governo que, de certa forma, eram entrave, sim, ao avanço neoliberal. Eram tensões permanentes. Então, isso é um perigo, não é? Bom, então, o que a gente pode assistir nos próximos meses é uma tentativa, e já está anunciado isso, é de desmontar a CLT, é de atacar a Constituição da República, porque é o direito que tem um papel de regular essas tensões entre o mercado e os direitos sociais. Isso vai se dar no direito, essa luta. E a CLT, que é fruto de lutas históricas, e a Constituição, que é fruto de lutas históricas, elas são um entrave para esse tipo de gente, não é? Tanto que quem vai assumir a presidência, em tese, é alguém que não teve 60 mil votos, não é? Alguém que jamais seria presidente da República. Né? Só vai ser presidente da República na condição de um golpe. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para isso. Porque os próximos meses serão meses de tensão do ponto de vista do direito, de desmonte de um sistema de garantias mínimas que foi criado, num país que ainda estava caminhando para uma consolidação democrática. Então, essa inflexão vai ser muito complicada, porque a gente não resolveu o problema da reforma agrária, a gente não resolveu o problema da fome, a gente não resolveu o problema da grande concentração das comunicações, a gente tem cena de justiçamentos em grandes capitais e a gente tem trabalho escravo no campo. Então, são déficits democráticos que a gente estava tentando reduzir. O governo Lula e Dilma atacaram a questão da pobreza extrema, mas há uma pauta grande de déficits democráticos que a presidenta não vai sequer poder tentar atingir, porque ela vai estar sendo tirada do cargo ilegalmente e inconstitucionalmente. Então, o que se espera é que essa reação... isso daqui não vai ficar de graça, não é? Ninguém vai tirar direito de graça. E se espera que exista uma reação e haverá, como no início de 2001, reações contra isso. Em Portugal, a gente teve um movimento contra a Troika, na Espanha também, e no Brasil também. Então, eu encerro por aqui. Tem 1 minuto ainda. Tem 1 minuto? Fazendo esse alerta, senador Paim, porque o Brasil pode viver tempos de conturbada conjuntura social, porque o trabalhador não vai aceitar que se retire direito deles numa canetada, e isso vai gerar reações. E as reações desses setores são sempre com polícia, né? Se você for pegar o governo Beto Richa, a forma como que ele trata o protesto social, se for pegar o governador Almir Gabriel, lá no Pará, do PS, quando era também, a forma como que ele tratava o protesto social. Então, eu espero que essa reação ao avanço neoliberal, ela impeça esse desmonte das garantias mínimas que pessoas como o Aldo Arantes, que deram praticamente a vida para a gente consolidar. Eu espero não assistir isso, ou pelo menos não assistir isso conformado. Não é? Então, que essa pausa democrática, e aí eu torço para o trabalho dos senadores aqui, para que essa pausa democrática não passe dessa semana. Se ela passar dessa semana, que a gente consiga, durante o processo que vai ser conduzido pelo presidente Lewandowski, que a gente consiga interrompê-la, e se não, depois que o povo a faça nas ruas. Então, nesse sentido que eu agradeço o debate e parabenizo o senador Paim por essa iniciativa. Muito bem, Patrick, Mariano. Me permite